Louvado seja o Senhor. Vamos fechar os olhos para orarmos. Ó Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pelo serviço da adoração. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pelo tempo que nos deste. Obrigado pelo privilégio de virmos num domingo como este para levar de volta parte do tempo que nos deste. Pedimos, Senhor, que o nosso tempo na Tua presença seja remarcável e um tempo inesquecível em nome de Jesus. Oramos para que ninguém de nós possa resistir ao tempo que despender na Tua presença. Para que, assim que está disponível para nos abençoar e nos trazer próximo de Ti e nos conectar contigo pela Tua palavra, oro para que ninguém de nós possa levar e te resistir em nome de Jesus. Fala a Tua palavra a Teus filhos. Estamos preparados e disponíveis para te ouvir. Deixa que a palavra faça-nos bem em cada vida. Em nome de Jesus, oramos. Estamos a olhar 1 de Pedro, capítulo 3. Estamos lendo verso 14. 1 de Pedro 3, verso 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo destes, nem vos turbeis. O apóstolo Pedro, com experiência pessoal, Pedro, o apóstolo, no ensino de Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador, Jesus tinha ensinado acerca do sofrimento, acerca da perseguição. E Pedro ouviu o texto disso. Agora, escrevendo pelo Espírito Santo, escreve aos crentes, membros do corpo de Cristo, e diz: mas se padecerdes pela justiça, bem-aventurados sois, não são desprezados, não estão abandonados, diz, estão alegres de que o vosso sofrimento pela justiça, nos diz, te diz, não temais deles, nem vos turbeis. Ao olharmos as Escrituras esta manhã, estou falando a vós no paradoxo de tornar-se forte através do sofrimento. Satanás podia pensar que o sofrimento iria enfraquecer a igreja. Os perseguidores podiam pensar que a perseguição e sofrimento enfraqueceria a igreja. Os israelitas, os judeus, podiam pensar que a igreja não iria além das fronteiras de Jerusalém, as províncias de Judeia, ou as comunidades dos samaritanos. Pensaram que o evangelho não iria além aos fins da terra por causa do sofrimento. É um paradoxo, alguma coisa inesperada, o paradoxo de se tornar forte através do sofrimento. Atualmente, olhando para a 1 de Pedro, descobre-se que todos os capítulos tocou este assunto importante. Capítulo 1, verso 6. 1 de Pedro 1, 6, diz, em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória e revelação de Jesus Cristo, ao qual
não o havendo visto, amai-o, no qual não o vendo, agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Está a falar das provações aí, o sofrimento, no capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, versículo 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se, pecando, sois esbofetados e sofreis, mas, se fazendo bem, sois afligidos, e se fazer bem, sofreis por isso, e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Verso 19, menciona sofrimento injustamente. Verso 20, menciona o sofrimento quando fazeis bem e sofreis por isso. Verso 21, menciona o sofrimento que Cristo nos deixou um exemplo, ele sofreu por nós. Capítulo 1 fala do sofrimento, capítulo 2 fala do sofrimento, olha agora o capítulo 3, 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. De novo aí menciona o sofrimento de Cristo, o sofrimento de justiça. Capítulo 4:15, que ninguém de vós padeça como homicida, o sofrimento virá, mas não por causa do pecado, não por causa do mal, que nenhum de vós padeça como homicídio, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, mais uma vez o sofrimento, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nessa parte. Capítulo 5, verso 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo. Pedro disse, como apóstolo, eu sou o testemunho do sofrimento de Cristo e também participante da glória que se há de revelar. Verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, vos confirmará, fortificará e fortalecerá. É um paradoxo depois do sofrimento, apesar do sofrimento. Por causa do sofrimento, tornaremos-nos fortes, confirmados através daquele sofrimento. Assim que vemos, essa primeira epístola de Pedro, ele reconhece o sofrimento dos santos, perdoados, que são regenerados, são filhos de Deus. Satanás intenta enfraquecer os santos. Satanás intenta para destruir os santos. Satanás intenta devastar os santos através do sofrimento. Há um paradoxo na vida cristã, é que o sofrimento faz santos fortes. Batalhas faz com que os santos sejam mais brilhantes e melhores crentes. Perseguição faz os peregrinos puros.
A palavra de Deus é muito clara de que, no invés de opressão, oposição, perseguição, sofrimento, destruindo o homem cristão, a mulher cristã, a família cristã e o corpo cristão, perseguição, pelo contrário, faz-nos fortes. Êxodo 1, em Êxodo capítulo 1, 12, mas quanto mais os afligiam, quanto mais cresciam. Quanto mais lhes perseguiam, fazendo-lhes sofrendo, lhes afligindo, quanto mais multiplicavam e cresciam. E os egípcios se assustaram pelos filhos de Israel. Você crescerá, serás forte. Perseguição não vai te destruir. Perseguição irá te desenvolver. O paradoxo de se tornar forte através do sofrimento. 3 coisas estamos a olhar. Número 1, preservando a boa consciência enquanto sofre. Preservando boa consciência enquanto sofrendo. 2, possuindo o caráter piedoso sem o pecado secreto. Sabe, a perseguição pode fazer pessoas se comprometerem, pode lhes fazer cometerem crime ou males. De tudo estou a sofrer, uma vez que eu sofrendo, qual será o uso de permanecer piedoso, justo, puro, santificado? Então, eles desanimam, mas você não é o tipo de pessoa que desanima. Possuindo o caráter piedoso sem o pecado secreto. Ponto número 3, possuindo a coroa gloriosa, possuindo ou seguindo a glória com uma mente firme. Ainda que o sofrimento esteja lá, ainda é cometido, ainda é fiel, ainda é perseverante e focaliza a tua mente na tua meta. E queres ganhar a coroa no dia final, e daí que você está seguindo a tua coroa gloriosa com uma mente simples e firme. 1, preservando a boa consciência enquanto sofrendo. Venha 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3 diz assim: tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quiser. Tens a boa consciência que és filho de Deus, estás seguindo o caminho de Deus e estás fazendo a vontade de Deus, e segues o caminho da justiça e continua fazendo bem do que fazer o mal. Verso 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. É o propósito, através do nosso sofrimento, mantendo a boa consciência, quer trazer aquele desviado para Deus. Pessoas que estão olhando para nós são arenas do sofrimento, são arenas da perseguição, e veem que nós mantemos a boa consciência, então traz-lhes a Deus. E no caso de Cristo Jesus, para que nos traga a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. A consciência é muito importante quando sofremos, que temos a boa consciência. Estamos a olhar a Romanos 2, em Romanos 2, 15, Romanos 2, verso 15.
os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, suas consciências também, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Quando sofremos, nossa consciência ou vai nos desculpar ou vai nos condenar. E se tenhamos feito o bem, e se não vivemos pela luz que recebemos, e se a nossa vida faz durante a semana é diferente do ensino da doutrina, o entendimento do primeiro dia da semana, a nossa consciência nos mostra que isso não é perseguição. Você não pode classificar isto como o sofrimento por Cristo, porque tudo que tu ouviste no primeiro dia da semana, você negaste e desobedeceu durante a semana, a tua consciência vai te acusar. Mas, se estás sofrendo pela justiça, se estás vivendo uma vida do cristão, e se a tua vida e a tua aprendizagem andam em conjunto, e se o teu caráter e a doutrina jogam, e se você te comete e o teu caráter e comportamento anda em alinhamento, a tua consciência vai te defender e dirás: esses perseguidores têm problemas, os que se opõem, te pressionam, eles têm problemas e você está bem, e hoje você estará tudo bem. Verso 15: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Até fala do descrente e diz: a lei, a palavra de Deus, está escrita em seus corações. Quanto mais os crentes, a palavra de Deus, a lei de Deus está escrita no coração dos crentes. E o crente devia viver de acordo com aquela lei que está escrita dentro dele. E quando ele fizer isso, sua consciência vai lhe aprovar, sua consciência vai lhe suportar, sua consciência vai dizer: estás fazendo a coisa certa. Hebreus 8, Hebreus capítulo 8, estou lendo o verso 10. Hebreus 8, verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, colocarei a doutrina nos seus entendimentos, colocarei o ensino em suas mentes, colocarei o padrão do evangelho em suas mentes, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Escreveu a lei em nossos corações, escreveu a palavra em nossos corações. Como resultado de colocar em nossos corações, e se contradizermos, e se desobedecermos, e se negarmos, e se vivermos contrário, a nossa consciência vai nos acusar. E por isso, quando sofremos, nossa consciência dirá: não diga que você está sofrendo perseguição, a punição é o que você está sofrendo. Estás a sofrer a punição pelas coisas más que tens feito, não perseguição pela justiça. Hebreus 10, verso 16. Hebreus 10, verso 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações. Eu colocarei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nos seus entendimentos, nas suas mentes, nos seus entendimentos. Eu escreverei aqueles mandamentos do homem. E se Deus escrever a sua lei, os seus mandamentos no teu entendimento, Ele supervisa isso, para que não é somente, e se tu cooperas com Deus,
e vives pelo poder do Espírito de Deus e pela iluminação do Evangelho, dia a dia, momento a momento, crerás ou viverás de acordo com a lei que está escrita no teu coração, e a tua consciência testificará de que estás fazendo a coisa certa. Mas, para os descrentes, vem à igreja, não nasce de novo, vem à igreja, não deu sua vida ao Senhor, vem à igreja e não há evidências da presença de Cristo em sua vida, sua consciência irá se contaminar. Titos capítulo 1, 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, para os descrentes nada é secreto, é sagrado. Aos que não conhecem a Deus, a Bíblia não é secreta, não é sagrada. O nome de Deus para eles não é sagrado. O santuário de Deus para eles não é sagrado. A doutrina da palavra de Deus não é sagrado. E a vida que tínhamos que viver para eles não é sagrado. Nada é puro, nada é sagrado. E diz: o seu entendimento e consciência estão contaminados. Não conhecem o Senhor, e porque eles confessam o Senhor, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, em caráter, em comportamento. Eles negam-o, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então podes dizer, se alguém não conhece o Senhor, a vida que ele vive dirá, e o caráter irá dizer, e a consciência até falando para ele, ou desafiando, não tem mais entendimento, porque alguma coisa aconteceu com o entendimento. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Enquanto abre a passagem, eu farei uma pergunta. Será que a tua consciência alguma vez te desafiou? Será que a tua consciência alguma coisa já te acusou? Será que a tua consciência já te alumiou? Será que a tua consciência já te lembrou que és filho de Deus? A palavra de Deus está escrita em teu coração e a tua consciência te chama que você está a atravessar a linha, você está a ir além da fronteira, você está a ir além do que está escrito. Será que a tua consciência alguma vez já falou a ti? Mas sabes, se o Filho real de Deus, a tua consciência irá te lembrar. É a palavra de Deus, a consciência vai te lembrar. Aqui é a forma de como viver, mas caso ao contrário, 1 Timóteo capítulo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando os demônios vêm, ele remove a sã doutrina, remove a doutrina da justiça, a doutrina da santidade e implanta a sua própria doutrina, doutrinas dos demônios. É por isso que descobres que há pessoas que esperas que são convertidas, pessoas que você esperas que são consagradas ao Senhor, pessoas a que você esperas que desde que estão ouvindo a palavra de Deus, estão salvos e santificados, e a lei de Deus está escrita em seus corações. Tu descobres que eles fazem coisas opostas e diz: eles creem na doutrina dos demônios pela hipocrisia de mentiras, que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Hebreus, capítulo 9. Por isso que você tem que tomar a tua consciência para o Senhor. Ele vai nos limpar. Eu disse, Ele nos lavará. Eu disse, vai nos purificar. Nossa consciência
será purificada de todo o mal, de todo o pensamento mal, toda a ação maligna e das doutrinas dos demônios em nome de Jesus. Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências. Nunca tens pensado nisso? Nunca tens tomado o teu coração, a mente, a consciência, tua alma, teu espírito a Deus, o teu homem interno a Deus? Senhor, o homem interno precisa lavagem, precisa purificação. A tua consciência, leva isso ao Senhor. Faça a minha consciência sensível, faça a minha consciência pura, faça a minha consciência boa, para que ao viver daqui eu vivo seja aprovada com a boa consciência. Diz: purificar as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Verso 15. E por isto, por esta razão, por este propósito, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Capítulo 10 de Hebreus 19. E diz: e tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, se a nossa vida concorda com a palavra de Deus, tens a coragem de orar, tenha a confiança de orar, tens a coragem de entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos, pois, com verdadeira consciência e inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência, tendo nossos corações purificados, lavados, limpados de toda consciência má, e o corpo lavado com água pura. E quando isso acontecer, tens a graça e tens a capacitação de viver com a boa consciência perante Deus e perante os homens. Em Atos capítulo 24, estou lendo aqui verso 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como também para com os homens. Desde que eu conheci o Senhor, neste caminho, neste entendimento, eu exercito a mim mesmo. Olha, entende? O exercício corre, está a exercitar, como brincar, exercita, nadando, exercita. Como você se move, como você está a andar a alguma distância, você exercita. Você está exercitando para que o teu sangue possa correr bem, tudo esteja bem e tenha saúde e forte. Mas quando falo de algum exercício, o verso 16 de novo, e por isso procuro sempre, eu exercito a mim mesmo. Ninguém pode fazer exercício por ti. Você precisa de fazer o exercício por si mesmo. Quando tu se torna nascido de novo e torna-se filho de Deus, aqui eu me exercito a mim mesmo para ter sempre uma consciência sem ofensa,
tanto para com Deus como para com os homens. Ninguém fará isso por ti. Você tem que manter aquela boa consciência em todo momento, por ti mesmo, pessoalmente. Ninguém pode respirar por ti, ninguém pode comer por ti, ninguém pode exercitar por ti. Você tem que fazer restituição e exercitar a boa consciência por ti mesmo. O professor pode te ensinar, o pastor pode pregar para ti. E lembra quando eu nasci de novo, e que em 1984, perante as pessoas, o pregador pregou, o professor ensinou, mas ele não sabia o que eu tinha feito, que tinha roubado livros na minha livraria, nunca retornei. Eu tive que exercitar a mim mesmo. Eu fiz pessoalmente. E fui para o diretor, ainda que creia na Bíblia ou em Deus, mas eu creio na Bíblia. E fiz a restituição. Eu exercitei a mim mesmo em ter uma boa consciência. E então fui à universidade. Não fizeram para mim que devia me exercitar. Eu pensava que era bom, era muito bom nas provas. Então, eu pensava que era generoso. Eu tomei um fraude de exame para os meus amigos. Eu fiz no primeiro ano, eu fiz para outra pessoa também no ano a seguir. Eu fazia o meu nível e eles faziam o seu nível. Então, eles fizeram para mim. Eu exercito a minha consciência. Veja, isso é muito importante, de que você exercita a ti mesmo. Eu escrevi, disse, isto eu que fiz, eu fiz aquilo, eu escrevi para os meus amigos. Não fiz uma restituição anônima. Eu escrevi para os meus amigos, disse, aquele exame que eu tomei de voz é errado. Eu escrevi em voz. Eu escrevi para as pessoas que podem vos contratar. Daí que podem entender que quando eles vos contrataram, eu é que reportei o assunto, porque exercito-me a mim mesmo. Então, há pessoas que não entendem que devem ter uma consciência clara, uma boa consciência, uma clara e limpa perante Deus e homens. Eu vos mostro que vocês conhecem a história. Eu estou certo que vocês conhecem a história. Eu estive em outra igreja quando a igreja bíblica da vida profunda começou. Quando a vida profunda começou, era um ministério. E eu não disse que tínhamos a reunião da igreja. Era um grupo de pessoas que era um ministério ensinando a palavra para as pessoas. E a igreja estava crescendo, daí não estavam a apreciar isso. E daí que me chamaram e disseram, olha, o que você está a fazer vai te criar problemas. Vai te recompensar uma coisa que você não vai gostar. Eu perguntei o meu missionário, ele disse, vamos te mandar embora da igreja. Eu disse, por quê? Disse, porque você faz alguma coisa que não nos aprovamos, não é aprovado, crendo na Bíblia, ensinando a Bíblia, instruindo outras pessoas acerca da Bíblia. Disseram, não há argumentos aqui, não vem, diz, nós não aceitamos o que você faz. E daí, então descomungaram-me, 1977. Daí, eu continuei o estudo bíblico. Você vai continuar. Eu disse, você vai continuar. O que eu quero dizer é isto. Alguém me viu na América, quando fui a uma conferência. Eu, missionário de uma outra igreja, ele me chamou. Eu fui a ele, disse, ouvi que a igreja fulana de tal, aquela igreja, ela abusou aquela igreja, insultou aquela igreja, disse, eu aprendi que eles descomunicaram e te mandaram embora. Isso é errado. Eu disse, espera, você está certo? Eles estão certos, me chamaram, precisaram e me disseram que o que eu estava a fazer não estava alinhando com a sua política da igreja. Evangelismo não estava no seu padrão, ensinando o estudo bíblico em casa, a comunhão familiar. Eles me disseram,
Então me disseram que se eu não parar, isso é o que eles fariam. Então, quando eu não parei, eles me pegaram no seu próprio entendimento como um membro desobediente e me disseram que você não é um bom membro. Isso está certo. Eu não era bom membro lá, é por isso eles me tiraram. Eu não quis estar como um mau membro naquele lugar, porque eu estava convencido do que fazer. Aquele homem, o missionário de outra igreja, olhou para mim e disse: você é realmente um filho de Deus. Pensava que você vai rebaixar aquela igreja, pensava que você vai lhes deixar dizer que eu quero estar aqui, eu não quero lhes obedecer. E se qualquer um fez o que eles fizeram, eles me disseram, a igreja podia se espalhar, mas eu não quis que a igreja se espalhasse, por isso que eles me mandaram embora. Veja, você deve carregar a tua boa consciência em todos os lados. Ainda quando o que eles dizem é contra ti, você dirá a verdade. Olha para o verso 16 de novo. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Tu farás isso. Terás a boa consciência em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, 5. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Boa consciência. Ponto número 2. Possuindo o caráter piedoso sem pecado secreto. Possuindo caráter piedoso sem pecado secreto. 1 de Pedro 4, a partir do verso 1. 1 de Pedro 4, verso 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, no tempo passado, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de prestar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Nos diz aqui: padecemos na carne, padecemos perseguições. Por que padecemos? É pela justiça. E se estás padecendo pela justiça, tem que ter a certeza de que não estás continuando no pecado. Deuteronômio, capítulo 13, 6. Deuteronômio 13, verso 6. No verso 6 diz: quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, dizendo: vamos e servamos a outros deuses, que não conhecestes, nem tu, nem
os teus pais, os deuses das pessoas, de entre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não consentirás com ele. Nem ele te chama secretamente, dizendo: vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e tu sabes que isso é pecaminoso, será uma transgressão. Isso é o contrário à palavra de Deus, e a pessoa está te pedindo para fazer isto, é muito próxima de ti, como relativo à esposa, marido, filho, filha, irmão, alguém que é próxima de ti, como no teu coração, e dizendo secretamente, você dizes: não, eu não posso nascer de novo, a minha consciência não aceita isso. Você mantém a boa consciência e piedade, um caráter de piedade. 2 de Reis 17. 2 de Reis 17. Estamos lendo o verso 9. 2 de Reis 17, verso 9. Estamos em 2 de Reis 17, 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. O nome de Deus não era mais sagrado a eles. Os mandamentos de Deus não eram mais sagrados a eles. E eles fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Verso 25. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor. Você, quando faz isso, você esquece de Deus, pensas que Deus não vê, os ouvidos de Deus podem ouvir, mas você vive como se não há Deus. Você é prático a isso. Você não crê na existência de Deus, você não crê na onipotência e a onipresença de Deus. Diz: e sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram a alguns deles. É porque eles pensaram que estavam servindo a Deus. Olha para o verso 34. No verso 34: até ao dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor. Olha para o verso 40. Porém, eles não ouviram antes, fizeram segundo o seu primeiro costume. Isso é um comportamento do seu princípio. Ainda que você diz que está salvo, essa salvação não tem nenhuma recordação no céu. Você diz que está convertido, a conversão não está gravada no céu. Você diz: és membro de uma igreja bíblica, crente na Bíblia, essa membresia não tem a recordação no céu. Assim, essas nações diz: porém eles não ouviram antes, fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Alguns dizem que temem a Deus, mas eles vão também às trovões. Quando há chuva e remove os acessos das casas, dizem: oh Deus, porque eles pensam que temem a Deus, mas realmente eles não temem a Deus. Eles servem as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos dos seus filhos, como fizeram seus pais, assim faziam eles até ao dia de hoje. O seu caráter piedoso está livre de coisas secretas. Isso nos marca como filhos de Deus. Salmos 19,
em Salmo 19, estamos lendo o verso 12, dizia, Salmo 19, verso 12. Quem pode entender os próprios erros, expurga-me todos que me são ocultos. Purga-me todos que são ocultos. Essas são as pessoas que têm a mente de servir a Deus, não é somente ser religiosos, são justos e dizem: Senhor, eu pertenço a Ti, estou salvo, perdoado, minha vida está transformada, ajuda-me, dê-me a Tua graça, para que eu não possa fazer nenhuma coisa secreta, pecando contra Ti. Salmos 44, verso 20. Salmos 44, verso 20. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isto, pois Ele sabe os segredos do coração. Ele conhece o segredo dos corações. E se dissermos servimos a Deus, o que pensamos no privado, o que fazemos em segredo, Ele sabe. E se queremos ser povo real de Deus, temos que possuir o caráter piedoso, sem secretamente pecar contra Deus. Porventura não conhecerá Deus isto, pois Ele sabe os pensamentos, os segredos dos corações. Em Provérbios, capítulo 9, 17. Provérbios, capítulo 9, verso 17. Verso 17. As águas roubadas são doces, e o pão comido a ocultas é suave. Para os descrentes, para os pecadores, para os criminosos, o que eles roubam parece que doce. E o pão que come ocultamente, ninguém verá isto, ninguém saberá disto, parece suave, mas não sabe que ali estão os mortos. Ele não sabe que Deus está tomando nota de todas as coisas más, coisas pecaminosas que faz no oculto. E Deus classifica o pecado secreto com os que vão perecer. Eu oro que tua vida não será suja no secreto em nome de Jesus. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados, os convidados da prostituta, o convidado das prostitutas, os convidados com mulheres lascívias, os seus costumes estão nas profundezas do inferno. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. E demais disto, filho meu, atenta, não há... Digo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, que seja bem, quer seja mal. Deus conhece os pensamentos. Até podemos dizer que sou obreiro, sou líder do grupo familiar, com muita pena. Alguns dirão: sou pregador, sou ministro, sou um pastor local, mas não creem de que Deus trará toda a obra ao juízo. Eles agem de qualquer maneira, e se o GS ou o pastor superior na sua igreja não lhes ver, está bem para eles. Uma vez que o GS não está descobrindo, e aquele que iniciou isso, aquele que fez aquilo, ele faz sem examinar-se a si mesmo. Ele não tem a consciência, a mente
daqueles que vão à igreja, aqueles que vêm à igreja, não crê de que toda a obra virá à luz. Diz no verso 14: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto. E tudo o que está encoberto. E tudo o que está encoberto. Conversa com a pessoa, o companheiro, o filho de Deus, o crente, somente vai embora. Intencionalmente, é a seguir. Você lhe vê com outra pessoa, você cala. Isso é secreto. O que eu sei? Você está numa sessão da igreja e tu lidera pessoas e sempre lhes diz, tudo que fazemos aqui, vamos deixar aqui. Tudo que dizermos aqui, não pode se ouvir lá fora da parede. Tudo que dizermos aqui, ninguém deve ir em todas as voltas contando que nos disse isto, nos disse aquilo, ele disse aquilo. Isso é um culto secreto. O que estás a fazer? Que não podes ver à luz do dia. O que você está a examinar quando você volta na tua reunião? Antes de você começar a sessão de treinamento, você lhes pergunta: você disseram alguma coisa a alguém fora deste, não só cortina, fora deste lugar secreto, uma sociedade oculta dentro da igreja? Não crê em Deus, somente estão fazendo religião. E diz, e se souber, e se alguém aqui que vai falar o que dizermos, o que planificamos, vamos fechar nossas portas, e se você é a pessoa, e te mandaremos embora. E as pessoas têm medo, aquele pecado oculto do que temerem a Deus. Não são mais cristãos, mas Deus trará toda obra ao juízo, com toda obra oculta, quer bem ou mal. Não será um pecador oculto. Não vai suportar o líder oculto. Não diz. Você conhece o GS, não vai apreciar isto. Ele leva a santidade para todas as várias áreas. Se ouvir isso, tu sabes, não vai pensar a personalidade de ninguém. E se isto acontecer e ele ouvir, e ele tomar alguma ação, e se você for a pessoa que me pôr em problemas, e por causa disso, há um culto secreto naquela esquina, há uma sociedade oculta naquela esquina, há uma assembleia oculta naquela outra esquina, há uma pessoa oculta naquela outra esquina. E se a igreja fosse assim, nossa igreja não terá um culto oculto. A nossa igreja não será um lugar onde os crentes, os criminosos e pecadores vão se esconder. Ninguém, seja homicida ou criminoso, vai se esconder na nossa igreja em nome de Jesus. Veja, há casas não acabadas. É o esconderijo dos malfeitores. Esta é uma igreja inacabada, uma edificação inacabada. Por que então vamos esconder pecadores ocultos, criminosos ocultos? Por que lhes escondemos? Deixemos que tudo venha à luz. E saibam que tu és cristão, real filho de Deus, ouro que Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Quando tu ouvires a palavra de Deus no púlpito aqui, ou ouves o que o pastor disse, isto é o que fazer, é o que todos fazemos. Isso é a igreja. É essa a igreja. Qual é o nome da igreja? Faça mais profundo então, não faça superficial. Grite profundo. Igreja Bíblica da Vida Profunda. Se ouvires que isto é o que fazemos, e isto é o que intentamos, e alguém te chama no culto, o que o pastor vos disse para fazer? Me disse para fazer isto, isto, mais aquilo. E secretamente, aquela pessoa te dirá: não faça isto, faça dessa maneira, faça daquela maneira. E se fizeres isto, a pessoa que te disse é um pecador oculto.
e tu levares isso para fora, o pecador secreto, oculto, e se a pessoa diz assim, a tua consciência está selada e caracterizada. Se Cristo vier, enquanto tu fazeres isso, não irás alcançar o céu. Eu não estou pregando em vão, mas sabes, eu ensino, e ocultamente há uma influência oculta. Há pessoas que não podem alcançar o céu. Eu oro que você vai alcançar o céu. Sabes que eu sou tão certo que se escutares tudo o que sai deste púlpito e não escutares a outra coisa oculta e andares pela palavra, eu estou tão certo que você entrará no céu. Vocês sabem de mim mesmo, eu não tenho nenhuma coisa oculta. Em todo lugar onde eu vou, a companhia dos carros, o pessoal da segurança, os irmãos, eles me seguem. Eu não tenho nenhuma coisa, nenhum lugar oculto, nenhuma coisa oculta a fazer. E quando eles me seguem assim, eu nunca digo, ei, vocês venham aqui, vão de lado, eu preciso de alguma liberdade, eu quero fazer alguma coisa que não quero que ninguém saiba, então para que não reporte a minha esposa, nada, nenhuma coisa igual. Mas bem-aventurado sois tendo um pastor assim, tudo está aberto. Agora vos disse, a restituição que eu fiz quando eu era um cristão novo, não escondo nada. Vos disse agora o que aconteceu na igreja em que ia, o que me disseram que vão fazer, e eles fizeram. Não tem nenhuma coisa oculta. Então pode viver assim e abrir a tua vida e viver uma vida que é transparente. E eu estou certo que o céu está te esperando. Jeremias 23, 24. Jeremias 23, 24. Esconder-se-ia alguém esconder-se-ia em algum esconderijo. Efésios 5, 11. Efésios 5, verso 11. Não tendes comunhão com obras infrutíferas, antes reprovai-as. Até porque é vergonhoso até os que os fazem secretamente, até falar o que está a acontecer para eles, o que eles fazem em secreto, em oculto. Isso não estará mais na nossa vida. 1 Coríntios 15, verso 33. Não ireis amar não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vingai justamente e não pequeis. Podemos ler isso juntos? Digam de novo. Quando alguém vem te dizer alguma coisa oculta, faz dessa maneira, daquela maneira, e tu sabes que isso não é justiça, e tenha o suficiente poder. Você olha para a pessoa face a face, eu estou defendendo a justiça e não posso pecar. Isso é o que fomos ensinados. Ensinamos a palavra de Deus claramente e imaculadamente, de uma forma transparente. A igreja decidiu viver uma vida justa. Tu já decidiste? Pergunto se já decidiste. Vingai justamente, não pequeis. Ponto número 3. Possuindo a coroa gloriosa com uma mente simples e firme. Voltamos para 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Estou lendo o verso 14. 1 de Pedro, capítulo 4,
Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Estás tu alegre? Pergunto se estás alegre. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, me digam, bem-aventurado sou, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida, na nossa igreja. Ninguém de nós sofra como homicida. Na nossa igreja, ninguém de nós sofra como homicida, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete no negócio alheio. Dê-me um bom amém aí. Homicida. Homicida é membro real da nossa igreja? Pergunto, alguém que é homicida é membro verdadeiro da nossa igreja? O ladrão, o roubador, o malfeitor é membro verdadeiro da nossa igreja? E o malfeitor, será que é membro real da Deep Life? Aquele que se intromete em negócios alheios, será que é membro da nossa igreja? Não! Olhem para aqui. Se alguém é homicida, se alguém é um malfeitor, se alguém é um adúltero, indo a mulheres dos outros, então o jornalista vem encontrar aquela pessoa homicida, quer escrever acerca disso no jornal, e o homem dizer, eu sou membro da Deep Life, membro da Deep Life, será que você vai correr para lá e dizer, ei, jornalista, por favor, não escreva acerca dele, é membro da nossa igreja, vamos resolver. Não está entendendo que é membro da igreja? Será que um homicida é membro da tua igreja? Não. Se tu julga as pessoas e esconde os homicidas, roubadores, ladrões, porque professam serem membros da Igreja Bíblica da Vida Profunda, e você roga com o polícia, rogas com as pessoas que podem lhe expor, porque ele vai mencionar Deep Life como sua igreja, e você está protegendo o nome da igreja, e por isso você esconde o homicida. Deus vai te julgar que você suportou o mal, porque você protegeu o ladrão. Eu não estou a proteger a palavra de Deus. E se pegar algum ladrão, você sabe disso, deixa ele nas mãos da lei, dos agentes policiais. Não lhe tira, não lhe protege, não deixa que ele não lhe proteja para fugir. De novo, verso 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, dê-me um bom amém. Ou como um ladrão, um outro amém. Ou malfeitor, dê-me um bom amém. Ou como o que se intromete em negócios alheios. Sim, mas se padece alguém como cristão, é o sofrimento que é aceitável. Se você é justo e está sendo perseguido, você tem a semelhança de Cristo, você é perseguido, você é firme e és perseguido, você prega a sã doutrina e você é perseguido, tal como fiz na minha igreja, na igreja antiga. Eu preguei a palavra de capa a capa e disseram, não queremos este aspecto do evangelismo, ou aquele aspecto. Eu sofri por causa disso. Isso é um louvor, é ouro, que tal como o pai, assim seja também o filho. Tal como é o pai, seja assim o filho. Tal como o pai, a filha, em nome de Jesus. Mas se padece como cristão,
não se envergonha, antes glorifica a Deus nesta parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, aqueles que padecem segundo a vontade de Deus, deixa que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. 2 de Pedro 3, 17. 2 de Pedro 3, 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados. Os ímpios caem nos seus passos, você não cairá. 1 Coríntios 9, estou lendo o verso 24. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, não luta para medíocre, luta para a maturidade. Todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa inútil e incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo. Eu faço uma pergunta: será que você subjuga o teu corpo? Lia, verso 27. Antes subjugo o meu corpo. Leia de novo. Subjugo os meus olhos. Subjugo a minha língua. E subjugo a servidão, para que querendo, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Não serás reprovado. Você vai se firmar pela palavra de Deus. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2. Estou lendo o verso 11. 2 de Timóteo 2, verso 11. Diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E se sofrermos, também com ele realmente reinaremos. O teu sofrimento não será em vão, tu reinarás com Cristo. Se sofrermos, reinaremos com ele. Se o negarmos, me digam, também ele nos negará. Há algumas pessoas que pensam que estão seguros internamente, porque tudo que eles fazem, quer vivam, estão salvos, para sempre e para sempre. Tudo que eles fazem. Há outras pessoas que pensam que, porque são ministros, porque são pregadores, porque são líderes, estão seguros para sempre. Esqueçam o Eli, e esquecem o Arão, e esquecem de Judas Iscariote. Dizem: tudo que eu faço como líder, ninguém pode me tocar. Não é verdade isso.
há liderança na nossa igreja. Qualquer que seja o teu título ou posição, e se fizeres alguma coisa errada, e se soubermos, e se não sabemos, não sabemos, mas se sabermos, vamos te chamar de volta às Escrituras. Então, aquele que pecar, repreende-o publicamente para que outros tenham medo. Há pastores que têm medo, que não podem corrigir a igreja está destruída, a nossa igreja está firme. E se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Eu não negarei a ele. Não estás a dizer bem. 2 Timóteo 3, 12. 2 Timóteo 3, verso 12. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo da quem o tens aprendido. Continuando, eu vou continuar. Hebreus 3, verso 6. Hebreus 3, 6. Mas Cristo, como filho sobre toda a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Tu irás permanecer até o fim. Não cairás pelo meio do caminho. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigilantes, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não vai te comer. Ao qual resistir firmes na fé. Resistir firmes na fé. Como é que você vai resistir ao Satanás? Você começa de uma forma minuciosa. Quando alguém, uma pessoa simples, um apostador simples, que não está te ajudando, não está te alimentar, que não está te ajudar com alguém, se alguém que não é nada para ti, quando te diz fazer alguma coisa má, e você não lhe pode resistir, você não está a ter nada dele, somente ele grita, ele está te puxando, é o que você tem. E se você não lhe pode resistir, como é que você vai resistir o teu diretor quando te diz para fazer mal no local de trabalho? No teu local de trabalho, o dono da tua casa que te chama para fazer mal, na casa onde você vive, começa de uma forma minuciosa, de uma forma sem consequência, que te diz para fazer mal, e dizes, não, o resistes. E outra pessoa, mais alto do que ele, vem e te diz para fazer mal, a partir da tua experiência e força, e dizeres não a outra pessoa também, que não é nada, então serás capaz de dizer não a esta pessoa alta. E outra pessoa, o mais alto, vem, serás capaz de dizer não. Porque a prática faz a perfeição. Você está praticando não, não, não. Não posso fazer isto. Quando o Satanás vem, como um leão que brama, serás capaz de dizer
lembre-se, onde quer que vais, tudo o que fazes, não diga sim, onde você deve dizer não. Não se rebaixa assim, e não se firmar, e todo o ensino da santidade, e remover-se. Você vai se firmar. Olha para o verso 9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições acontecem aos vossos irmãos que estão no mundo. Olhamos para Job 27. Job 27. Estou lendo o verso 6. Job 27, verso 6. A minha justiça me apegarei. Amém? A minha justiça me apegarei. Podem dizer isso? Olhem para aqui. O que é que significa isto? É isto. Tens a justiça porque nasceste de novo. Tens a posição porque estás na nossa igreja. Tens o ministério, tens casa, tens carro, tens dinheiro, tens emprego, tens outras coisas também. E se alguma dessas coisas te causar perder a justiça, tu digas não. Todas as outras coisas podem ir, mas a minha justiça, me digam alto, me pegarei e não a largarei, não me morderá o meu coração em toda a minha vida. É o que importa, possuindo a coroa gloriosa com uma mente simples e firme. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Estou lendo o verso 13. Em 2 Timóteo 1, verso 13, retende firme a sã palavra a que ouviste de mim, e se amas o que é de Cristo Jesus, guarda o bom depósito. Há outra coisa boa. Eu pergunto, se tens uma outra coisa boa, o que é que tu tens? A salvação. Eu pergunto, o que é que tu tens? O que é que tu tens? Santidade. Tens tu a santidade? Sã doutrina. Será que tu tens a sã doutrina? E também, a coroa está te esperando. Será que vais perder a tua coroa? Aquela boa coisa que foi cometida em ti. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Estou lendo, verso 25. Apocalipse 2, verso 25. Diz: mas o que tendes prontamente, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas palavras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que o Senhor falou para ti esta manhã? Estás ouvindo? Irás obedecer? Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho tão cedo. Será que crês na vinda iminente de Cristo? Retenha isso tão firme, o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tomará a minha coroa. Ninguém
irá me depravar da minha recompensa. Ninguém tirará de mim a santidade. Ninguém tirará o céu de mim. Levanta-te e faça o teu cometimento ao Senhor. Diga a Ele, para que ninguém tire a tua convicção, ninguém tira a tua obediência, para que ninguém tira a tua coroa, para que ninguém tire a doutrina que você tem e o caráter de Cristo que você tem. Ninguém tira de ti isso: a boa consciência, o caráter piedoso, a coroa gloriosa.